Oats apresenta Bom Vivan Ano 17. Oferecimento AJ Place, um marketplace com tudo o que você procura. Baixa aí. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Unilux, transformando espaços em ambientes. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV, para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, na sua televisão. Ele é advogado formado pela Unisul com mestrado em Direito Constitucional. Bombeiro, trabalhou na capital, em Tubarão e também em Criciúma. Natural de Florianópolis, aos 53 anos, tem o prazer, o dever e a responsabilidade de comandar Santa Catarina. O nosso entrevistado de hoje é o governador do estado de todos os catarinenses, Carlos Moisés da Silva. Governador, 2020, que ano, hein? Que ano duro. Tudo bem, Léo? Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer também. E olha, fazia tempo que a gente queria te ter aqui, porque a gente tem o hábito, durante esses 18 anos, de ter a oportunidade de conversar com os grandes comandantes do nosso estado. Mas a gente nunca imaginou que a nossa conversa seria no meio de uma pandemia, com tantas dificuldades, de um ano tão atípico. Como é que está esse coraçãozinho? Como é que está essa mente durante todo esse ano? Foi um ano difícil para todos nós, né? Na pandemia, na política foi um ano duro também. Nós passamos por muitas dificuldades, enfim. Estamos aqui, né? Voltamos para trabalhar pelo nosso estado. Um desafio para todos os líderes mundiais, para todos os governantes de todos os governos, né, das 27 unidades da nossa federação, e também para cada prefeito, para cada município, um desafio enorme, de algo incerto, algo novo, tomada de decisão, deixando algumas pessoas felizes, outras tristes, outras aceitando a decisão, outras não, e prosseguindo, tentando salvar as pessoas. Foi o ano basicamente foi isso. Nosso primeiro ano de governo, 2019, não foi assim, né? Foi um ano muito exitoso, desenvolvemos muitos projetos, caminhamos muito bem. Mas 2020 realmente é um ano não para ser esquecido, porque ele fica na história com algumas passagens importantíssimas para o nosso estado. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer um ano muito diferente em 2021 do que foi 20, né? Até o ano de 2017, o catarinense pouco conhecia o nome Carlos Moisés. O senhor não era considerado um medalhão dentro da política e, de repente, ganhou as eleições. Como é que era a vida do senhor antes de assumir esse grande desafio? Bom, eu nasci aqui na capital, como você bem colocou, fiz toda a minha formação na academia da Polícia Militar, depois fiz a opção para ser oficial do Corpo de Bombeiros, fiz o curso de formação de oficiais e, na opção de definir qual é o meu destino, optei pelos bombeiros, né? Nesse meio tempo, iniciei a formação também jurídica, bacharel em Direito, enfim, depois fui fazendo algumas especializações e, por fim, um mestrado na área de Direito Constitucional, concentração em Direito Constitucional. Mas eu levava a vida de um comandante, eu sempre trabalhei em unidade operacional, os meus 30 anos de atividade finalística sempre foram, só no final mesmo, nos últimos 2 anos que eu vim para a capital e encerrei a carreira aqui, mas sempre em unidades operacionais. E aí, unidade operacional de bombeiro, enfim, as minhas práticas, as minhas atividades de lazer sempre foram muito voltadas à caça submarina, à pesca, a atividades que envolvem altura, enfim, mergulho. Eu levava uma vida normal aí, fui professor da universidade também, lecionei Direito na universidade e, enfim, até que alguém me convida para ajudá-lo numa campanha, né? Foi o nosso candidato ao Senado na época, o Lucas Esmeraldino. Ele disse: olha, eu precisava de alguém para me ajudar. Daí eu falei: mas onde? Em Tubarão. Mas eu não moro mais em Tubarão, porque eu tinha vindo acompanhar minha filha aqui, a mais nova, que queria fazer Direito e queria fazer um cursinho aqui na capital, Medicina. Aí eu acompanhei ela, uma semana instalado em Florianópolis. Essa pessoa que eu citei me liga, né? O Lucas me ligou e disse: não, lá eu não posso, eu não moro mais lá. Ele não acreditou. Não, então me ajuda aqui na capital, vem para a executiva estadual. E assim
eu comecei para auxiliá-lo, cuidando da agenda do pré-candidato e sendo tesoureiro do partido. Eu nunca havia me inscrito num partido político. Foi uma guinada realmente, até para me convencer a me inscrever no partido político foi algo difícil. Olha, eu sou obrigado, porque para ser tesoureiro é obrigado a estar inscrito. Então... O senhor chegou a conversar com a família antes? Falando... Sim. Para começar só essa jornada, né, de 4 meses para auxiliá-lo. Até que certo dia a coisa mudou, nós precisávamos de um candidato ao governo do Estado, e aí eu liguei de uma reunião do partido para minha mulher e contei a história, ela disse, não, tudo bem, eu entendi tudo, mas candidato ao quê? Ela perguntou, eu disse, governador. Assim, tem certeza? E tal, ficou aquele clima assim, né? E a coisa foi caminhando, e depois a história vocês conhecem, 9 candidatos, depois nós fomos para o segundo turno e fizemos a votação histórica, porque talvez nos afastemos, a história foi mostrando que a gente estava bem afastado daquele modelo tradicional do homem público, da política, né? Sem atividades políticas anteriores, enfim. E aí o povo fez uma escolha com a onda também em 2018, né? A onda 17, aquela onda Bolsonaro da época, e a gente acabou sendo eleito governador, né? Mas traçando sempre uma linha de trabalho de todos os catarinenses, como você colocou. Agora, até a hora da apuração, muito pouca gente esperava, ou eu não sei se é muito pouca gente ou muita, mas o 17, ele parecia que havia uma incógnita em relação à pesquisa, em relação à tendência, e de repente apareceu o seu nome para o segundo turno, e foi aquela avalanche no segundo turno, o que ganhou de lavada. Quando é que o senhor percebeu que entre a dificuldade, talvez até a utopia de ser governador do Estado, de repente assim, cara, estou sentindo que vai dar. Aí vem as pesquisas, vem as conversas. Qual foi o dia? Porque assim, eu estou perguntando isso porque a partir do momento que o senhor entendeu que seria governador do Estado, as coisas mudam. A responsabilidade, o tamanho do bicho começa a crescer. Eu não sei se é isso que acontece com quem começa a ver o seu nome realmente consolidar ou não. Eu sou um homem que tenho bastante fé nesse quesito, né? Então, quando eu me senti movido a estar nesse cenário da pré-política ali, ajudando, auxiliando alguém. E com o passar dos tempos ali, lidando naquilo ali, eu percebi que queriam um candidato ao governo do Estado, que não queriam que coligassem, e eu fui me sentindo compelido a me colocar à disposição. E acabei, o que era para mim inaceitável, acabou sendo aceitável. Após esse movimento, eu comecei a perceber, poxa, eu acho que eu não estou aqui por acaso, deve ter um propósito. E aí essa fé começou a crescer. E aí, após, a gente sabia que quando a pesquisa me dava 1%, eu já tinha 12%, a gente tinha tracking, a gente tinha, né, algumas pesquisas nossas. Então, eu comecei a perceber que havia uma vontade de mudança muito forte, e a gente tinha a seguinte ideia: se eu for para o segundo turno, eu serei governador, não tenha dúvida disso. E foi o que aconteceu. E quando o resultado veio, né, realmente foi surpreendente para todos. Mas eu aceitei com muita responsabilidade, mas também com muita humildade também, mas ao mesmo tempo eu estava me preparando para essa hipótese, porque a gente sentia claramente que as pessoas estavam cansadas desse debate, né, de ataques pessoais, de não se falar em ideias, em propósitos, em projetos, né? Então eu trabalhei a campanha toda assim, e não tenho nenhuma erudição, mas ao mesmo tempo as pessoas gostavam de mim, do que eu falava, e a gente fez exatamente tudo o que foi prometido, né? Uma mudança na gestão. O que eu fiz os 30 anos na administração pública, eu continuei fazendo como governador. Para a gente só encerrar o assunto da campanha, daquele momento do ano, do final de 2017, que levou o senhor para comandar o nosso estado em 2018. Entre a onda 17, o poder do cidadão, do personagem Bolsonaro, quantos por cento o senhor acha que foi a vitória? Tem esse dedo também que foi realmente uma onda muito forte? Eu acredito que tem uma amálgama muito forte, né? Era um movimento que... e veja, eu vou dizer que o antagonismo naquela época se polarizou, né? Esquerda e direita, né? Então, isso está mantido nos dias atuais. Os extremos não estão sendo muito bem aceitos. Veja nas eleições municipais agora, e eu acho que isso já acontecia naquela época. Quem se degladiou muito fortemente diminuiu, ficou pequeno nas eleições municipais. Quem tinha projeto, quem não atacava as pessoas, cresceu. E foi exatamente isso que a gente fez naquela época.
Eu lembro que essa onda ajudou, mas muitas pessoas que eu encontro hoje dizem que um dos últimos debates de TV que eu participei, as pessoas falam, ali eu escolhi meu candidato. Eu tinha dúvida, nós tínhamos candidatos fortes, né, do MDB, do PSD na época, e tantos outros ali, os outros candidatos, partidos menores, mas houve uma ruptura a partir de um debate, não é? E eu sempre defendi algumas ideias de não copiar a atitude de ninguém, de não imitar ninguém, de ter o meu jeito de ser e não mudei desde o começo. E quando comecei a governar, eu também mantive a minha linha, tanto que isso me afastou de algumas pessoas que estavam na extrema direita ou que tinham bandeiras muito fortes ideológicas. Eles começaram a me julgar, né? E aí fui mostrando com o tempo que era uma atitude de equilíbrio mesmo, que é o que o povo catarinense quer e que a gente tem até hoje no governo do estado. Hoje no nosso Bom Ivan temos o prazer de conversar com o nosso atual governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. Governador, tem uma frase que todo mundo diz que o poder fascina, né? Bandas de rock, em todos os segmentos, o poder, a fama, transforma isso e mexe com a cabeça. O senhor saiu de uma vida normal, uma rotina como a maioria de todos nós cidadãos, que passa, trabalha, conta no final do mês, conta para pagar o celular, e de repente o senhor entrou num outro universo, de um outro patamar. Como é que foi se transformar de uma pessoa normal para um governador do estado com tudo que exige e que é levado por uma pessoa como o senhor neste momento? É uma missão, é uma doação, é como se a sua vida ficasse pendurada ali num cabide, em algum lugar, e você fosse viver uma tarefa. Não vejo glamour, eu vejo muito compromisso, muita responsabilidade. Então, eu encarei isso dessa forma, como missão mesmo. Eu sou muito voltado à gestão pública, né? As pessoas demandam muito a minha presença, e agora a gente está saindo mais, está realmente indo nos municípios. É que 2020 foi um ano que não nos possibilitou isso, foi duro. 2019 a gente viajou bem mais, mas vamos retomar essa atividade. Mas é missão, é tarefa de responsabilidade. Eu tenho muitos sonhos enquanto gestor público, muitos projetos que o tempo todo eu fico pensando. Eu vou dar um exemplo aqui, o complexo hospitalar da capital, né? Eu tenho um sonho com esse projeto, um sonho de um hospital infantil que seja lúdico, que as crianças entram brincando, que elas não veem nenhum sinal de tratamento de saúde, mas os atendentes com roupas coloridas, as lâmpadas diferentes, no caminho muitas flores, muitos brinquedos. Você tem que arrastar a criança de algum brinquedo para fazer um exame, um procedimento e depois voltar àquele espaço. Para que ela se sinta... Crianças adoecem, né? Esse é fato. Isso é sonho, né? Eu tenho vários sonhos dentro da gestão de fazer as coisas andarem. E a gente está conseguindo. Eu tenho convicção de que estamos com grandes projetos, com BID, com outros fomentos que nós temos aí para projetos importantes, para sair um pouco do trivial, né? Daquilo de saúde, segurança, educação, o dia a dia, pagar servidores, manter o Estado equilibrado, que é o que a gente tem feito, né? Mesmo em pandemia, mesmo com as dificuldades de arrecadação, nós pagamos as dívidas da saúde, saímos de um déficit de 1 bilhão e 200 para um superávit de 160 milhões no primeiro ano de governo. Então, conseguimos entrar em pandemia com o Estado equilibrado. E os sonhos continuam, eu continuo sonhando. E o que eu percebi nessa tarefa de governo é que eu tive uma oportunidade de realizar sonhos que eu já vivia antes, mas que eu pensava, meu Deus, se um dia eu tivesse oportunidade, eu faria assim, assim, assim. E vários deles já estão no forno aí para sair. Essa vida que o senhor falou, desses 4 anos, 2 anos já se passaram, os 2 próximos anos, de colocar sua vida num cabide e entrar nessa administração intensa. O cargo de governador traz muitos benefícios, né? E traz um tipo de patamar que não é a realidade de cada um. O senhor pensa, se preocupa, olha, para não perder a noção da realidade, porque daqui a 2 anos o senhor pode, se não for candidato, se voltar para ser, não sei se o senhor vai ser, qual é a linha que o senhor vai adotar, mas a vida volta para um outro estágio. E aí, preço de gasolina, conta de luz, são coisas que quem está no patamar do senhor, na posição do senhor, não tem tempo para fazer isso, porque os problemas são muito maiores, né? Eu não me iludo, né, com as coisas que cercam o poder. Eu faço questão de
separar a minha vida enquanto governador da minha vida pessoal. Então, quando eu vou para a praia, eu vou dirigindo, eu não uso a estrutura de governo, eu não vou com aeronave, tudo que é compromisso meu particular, eu atendo, né, como um cidadão comum. E quando eu estou aí na missão, na tarefa, então eu uso aquilo que facilita a minha locomoção para atender vários compromissos, enfim. Então eu sei que aquele mundo não me pertence, ele pertence à figura do governador. E a gente fala muito sobre isso, né? Até porque eu venho de família simples e a gente gosta de coisas muito simples. E as coisas simples, que têm mais importância na vida de cada um, elas são diferenciadas. Esse mundo do glamour, a gente sabe que muitas pessoas se aproximam também do poder, porque está no poder, a gente brinca assim, nossa, como eu estou bonito, né? Que, a gente brinca, assim, as pessoas se aproximam. E é natural, um pouco pela liturgia do cargo, as pessoas respeitam, gostam de estar próximo. Mas outras, na verdade, têm essa proximidade. A gente sabe que não é uma coisa muito real, é uma coisa muitas vezes visando a proximidade com o poder. Então a gente separa muito bem isso, respeita a atitude, todas as atitudes que nos rodeiam, mas a gente está muito bem vacinado para saber que isso é um tempo de entrega é doação das nossas vidas, tem fim. E a vida boa é a vida que nós levávamos. Isso é uma unanimidade na minha família. Essa realidade que o senhor está falando, o senhor viveu um pouco mais intenso nesse período que o senhor passou fora do governo? Foi um tira-gosto de como é a vida fora do poder e com os olhares diferenciados? Por incrível que pareça, eu acabei fazendo muita política nesse período, né, para reconstruir aí as pontes e retomar com força o governo. Mas alguns dias eu tirei para fazer serviço doméstico. Se eu te contar que eu instalei bacio, que lá na minha casa de praia, que eu troquei lâmpada, que eu instalei uma porta que estava fora. Eu estava num processo de reforma e que a gente acabou suspendendo finalmente ali, porque eu não tive tempo de dar atenção, faltou algumas definições e a equipe saiu. Quando eu cheguei lá, eu resolvi não chamar a equipe, meti a mão na massa e tal. E foi muito engraçado, porque uma pessoa nos visitou, olhou pra gente assim, era unha, era bermuda rasgada. Papel de assim. marido de aluguel. Aí o cara perguntou, é aqui que mora o governador? Eu disse, é aqui que ele mora. Estamos trabalhando aí na casa do homem. Ah, tá bom. E deu tchau e não me conheceu. Então foi muito engraçado. E assim, ó, eu sempre tive na minha vida as minhas ferramentas. Eu fazia deck, assoalho, tudo que você pode imaginar. Eu desde pequeno, curso de eletricidade, eletrônica, eu montava rádios, galo eletrônico que a gente chamava, né, que é uma fotocélula na janela para ligar o teu rádio de manhã cedo para funcionar como despertador. Eu sempre fui um cara, da época em que a gente comprava revistas na banca de revistas, porque não tinha internet, né, para fazer curso de eletrônica, né? Então eu sempre fui muito curioso. Então a minha vida sempre foi meter a mão nas coisas e fazer. Então, quando eu venho para cá, que alguém tem que mandar em mim, dizer hoje tu vai para cá, amanhã tu vai para lá, isso para mim já era um sofrimento, né? Porque eu gosto de fazer as coisas, né? Mas é um período, é um tempo. Por outro lado, traz muito prazer na realização e de poder fazer a coisa certa, que isso é... Este mês, inclusive, eu recebi um grupo de crianças que trabalham com o tema integridade, né, da Secretaria de Integridade e Governança. As crianças foram premiadas e a gente falava para elas assim, olha... Vocês não imaginavam que um dia podiam estar tomando café com o governador, né? O que eu quero deixar de mensagem para vocês é que vocês, tinha de 7 anos, de 12 anos, vocês podem ser políticos, né? A política tem que atrair pessoas boas. E pessoas comuns podem ser políticos, até governador, veja eu. Então eu tiro aquela mística, né? Para eles entenderem que esse não é um lugar para político profissional. O que nós fizemos aqui foi uma ruptura na política, né? Quando você extrai alguém que tem uma vida comum, que é uma pessoa comum, como qualquer um que está nos assistindo hoje, e tem poder, né? Ele dá o poder e ele monta uma equipe técnica e começa a mudar o jeito de fazer as coisas na administração pública em Santa Catarina. O nosso programa tem oferecimento da loja Harmonize, que fica situada na Avenida Mauro Ramos, uma loja bacanérrima da nossa querida Jo Vieira, que tem as peças mais incríveis que você pode encontrar para sua casa e também da Oats. Realmente acreditamos que sendo o seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem: unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe.
2020 foi um ano diferente. Foi diferente ficar em casa, experimentar novos sabores, poder contar com quem a gente nem conhece, conhecer heróis da vida real, ter quem a gente ama sempre por perto. Obrigado, ano velho. Não foi fácil, mas aprendemos que um mundo diferente é possível. Juntos faremos de 2021 um ano novo de verdade. Sicoob. Olha, e eu tenho uma dica para você encontrar tudo o que você procura. O AJ Place, esse aplicativo de compras que tem tudo o que você precisa. Roupas, sapatos e os últimos lançamentos. Dá um Google no AJ Place. Roupinha e brinquedo para criança. Dá um Google no AJ Place. Eletrônicos, produtos para o seu pet. Dá um Google no AJ Place. Maquiagem e decoração? Bom, eu não preciso mais nem falar, né? Eu já compro tudo por aqui. Tem o que eu preciso e ainda é um aplicativo catarinense. É a nossa cara, do nosso jeito. Além disso, a entrega é rápida. Dá para receber em até um dia depois da compra e você pode escolher o que for mais fácil. Receber em casa, retirar nas lojas, no concierge ou no drive-thru dos shoppings Almeida Júnior. Não precisa nem descer do carro. Tem as marcas que eu gosto e outras exclusivas em Santa Catarina. E todo dia tem novidade no AJ Place. Novas marcas, novos produtos. Tem lançamento sempre. Baixe aí o aplicativo ou acesse ajplace.com.br e tenha os melhores produtos na palma da sua mão. Alguma coisa? Então Google na AJ Place, o marketplace catarinense que tem tudo que você precisa. Baixa aí! Hoje estamos recebendo nosso queridíssimo governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. Governador, o ano 2020 está terminando de uma maneira, mas ele começou com uma outra forma. A cidade, o estado, o país, nós estávamos bombando, a energia era outra. E inclusive o senhor fez uma entrega que foi um presente para o nosso estado, que foi o retorno da Ponte Hercílio Luz. Foi o grande marco do verão passado. Ariel, vamos soltar aí, porque assim, eu fiz uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse fazer. Saltar da Ponte Hercílio Luz no verão passado, nesse verão que passou de 2019 a 2020. Vamos ver, vamos só frio, quero saber se o senhor teria coragem de fazer essa matéria aí. Vamos lá, Ariel, pode soltar. Ok? Tá pronto? Oi. Respira. Vamos lá então. Galera, contagem aqui pro salto número 500. 5, 4, 3, 2, 1. Vai parar. O medo até rolou, mas amarelar jamais. A sensação de liberdade é indescritível. E no meio de toda a adrenalina, o amor por Floripa falou mais alto. Floripa, eu te amo! Apesar de todo o medo durante essa matéria, a maior lição é que podemos sim encarar os desafios de frente e tornar cada momento de nossas vidas algo inesquecível. Meu Deus do céu, Ponte Hercílio Luz, Florianópolis, Bom Vivan! Eu sou até agora. Muito bom. Teria coragem de fazer, não? Teria. Ainda mais com água embaixo. Eu te confesso que eu só fui porque eu estava profissionalmente lá. Você sabe que eu sempre trabalhei com altura, né? E tanto trabalhos em profundidade quanto em altura, nunca tive problema. Mas depois que você se elege governador, você fica pensando assim, cara, eu não posso morrer. Né? Eu tenho tanta coisa para fazer. Dá para se comparar a sensação de ser pai? Isso, exatamente. Parece que você tem assim, não, eu preciso terminar esse projeto, preciso fazer essas entregas. É desesperadamente uma vontade de realizar. É isso que, para quem vem para o poder público, né, com compromisso republicano de fazer as entregas que o cidadão quer. Então, você começa a se cuidar mais. Né? Eu tive a mesma sensação quando eu fui pai também. Eu tenho que cuidar, elas são pequenas. Né? Quando os teus filhos crescem, e você já começa, poxa, agora tudo bem, se acontecer alguma coisa comigo, eles vão se encaminhar, né? Uhum. Não estão na dependência, ninguém vai maltratar, etc. E eu tenho a mesma sensação enquanto gestor público.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ano 2020, principalmente de março em diante, onde o mundo parece que parou e a gente entrou um desafio após o outro. Falando de pandemia, o senhor coordenou a Regional da Defesa Civil no Sul. Esse tipo de experiência, o senhor sendo bombeiro, da área militar, com toda essa sua experiência, auxiliou na hora de comandar os grupos? Porque, sim, foi uma tarefa literalmente de guerra que a gente viveu aqui, né? Eu sempre trabalhei com comando em operações, mesmo no bombeiro, nas operações de bombeiro, quanto também depois no período da Defesa Civil. Então a gente já tem o conceitual formado, quem se comunica, quem cuida da logística, aonde se concentra o comando das operações. E são técnicas utilizadas no mundo inteiro. Então sempre que a gente se depara com um evento desse, a gente concentra decisões, enfim, coloca o comando único, uma comunicação única, enfim, isso aconteceu em grandes proporções agora na pandemia. A gente dentro do CIGERD, ali na Defesa Civil, a gente levou a saúde lá para dentro, estabelecemos lá o centro de operações, do comando da operação, e dali começou a sair normativas, decisões, enfim. Então, e ali uma comunicação constante com a sociedade também, para as pessoas entenderem a gravidade do problema e aderirem ao movimento do governo de convívio responsável com esse vírus, né, que tem nos surpreendido a todos. Agora, a gente sabe que a vida é feita de escolhas. Nesse período de pandemia, o papel do governador durante o ano de 2020 era praticamente todo dia uma escolha, uma decisão que interfere na vida de milhões de catarinenses. Como é que foi lidar com esse período? Quem foram os conselheiros? Como é que dormia o senhor na hora de soltar um decreto que fecha isso, pode gerar desemprego? Porque assim, a morte foi muito iminente no ano de 2020, ou pela pandemia, pelo coronavírus, ou pela falta de emprego. Existe uma carga de energia, de angústia muito grande nesse período todo que nós passamos. Você citou a Ponte Hercílio Luz, né? Então foi uma semana maravilhosa, finalzinho de dezembro, né? Fizemos aquela movimentação, acho que quase 1 milhão de pessoas passaram pela ponte, aquilo foi incrível, gerou oportunidades, enfim, aí vinha seguindo naquele ritmo e de repente 17 de março, no dia 12 de março de 2020, nós detectamos o primeiro caso de contágio comunitário em Santa Catarina, o que a gente estimou que fosse por ali. Antes eram todos importados, se lá entrevistava a pessoa, era um caso importado. E o que se fazia nos países que estavam lidando com essa... Assim que você tiver um contágio comunitário, ser transmitido de pessoa para pessoa que não tenha viajado para fora, que tenha pego aqui, começam as medidas de restrição de circulação, etc. Então daí no dia 12, ciente disso, no dia 17 foi feito o primeiro decreto não chegou a ser um lockdown, né? Mas basicamente foi muito forte. Só que nós fizemos esse decreto já pensando o seguinte: em 2, 3 semanas nós vamos ter que criar regra para voltar ao convívio. E foi exatamente o que aconteceu. Então, no primeiro momento, as pessoas estranharam, mas não era uma questão, não parou tudo, né? A indústria continuou, algumas atividades essenciais continuaram. A gente parou para regulamentar, chamar a atenção das pessoas para a gravidade do problema e ali começamos a liberar normas. A contragosto de muitos, como você bem colocou, né? Então, agrada uns e desagrada outros. Essas normas vieram e aos poucos a nossa população foi sendo contaminada, recebendo contágio, né? A gente precisava também que existisse um grau de imunização de forma natural, mas ao mesmo tempo cuidar dos vulneráveis. Então lançamos uma grande campanha de proteção aos vulneráveis, que é o que a gente precisa fazer agora. As pessoas perguntavam como é que é governar Santa Catarina e tal. Eu nunca perdi uma noite de sono. Nesse período eu perdi noites de sono, principalmente com aquelas atividades que a gente sabia assim, não tenho expectativa de voltar a funcionar. Então você imagina lá no meio da pandemia, voltar a ter baile, por exemplo, ter casas noturnas com bailes. Eu lembro que aconteceu uma manifestação na frente da casa do senhor das vans escolares. E eu fiquei imaginando o tamanho do problema para quem vive disso. Né? Ficou o ano inteiro sem trabalho. E o senhor no papel, sendo um cara sensível, observando, mas ao mesmo tempo não há muito o que se fazer. Não há, exatamente. Léo, você matou a charada. A gente olhava e dizia, não, essa é uma atividade que no futuro a gente pode tentar linhas de crédito, como a gente está lançando agora, né? Mais de 200 milhões de reais que vão gerar linhas de crédito de 2 bilhões e pouco para o pequeno, microempreendedor, ou se reinventar, ou pegar um valor por conta da paralisação do ano, enfim. A gente está fazendo esses movimentos também, né? Mas foram atitudes muito... Eu chorei com algumas categorias ali, literalmente,
eles chegarem, colocarem a situação, a dificuldade que estavam vivendo, situação financeira, e a gente olhar e dizer, eu não consigo resolver isso agora, né? Foi muito duro. Esse foi um ano extremamente desgastante para quem estava no governo, para quem estava na iniciativa privada também, de tomada de decisões muito duras, né? O senhor chegou a ver uma foto do senhor no início do ano e agora, para ver se sentiu fisicamente alguma coisa? Alguma alteração? Eu percebi que desde lá de 2018 para cá, né? Eu tive a impressão de que eu envelheci bastante, né? Um pouco mais acelerado. O que é absolutamente normal. Que é normal, mas a impressão que a gente tem é que isso veio numa velocidade mais rápida, né? Mas é normal, claro, diante do estresse, do confronto. É um tempo todo a gente tomando decisões, vendo muitos problemas, né? A gente sempre salvou as pessoas, trabalhou para salvar vidas, enfim. Mas agora isso se amplia, né? Porque são todas as áreas, né? Todos os problemas que nos trazem, da saúde, da infraestrutura. Nós recebemos a infraestrutura com 74% das rodovias de Santa Catarina ruins ou péssimas. Há anos, há décadas sem manutenção adequada, né? Então, para você virar essa chave e começar com recursos próprios... Vamos ter um verão, uma temporada com a SC 401 Isso. Novinha. Obra, quantos anos, né, se esperava, né? Esse exemplo que nós temos na capital, nós temos em todas as regiões do estado. Obras com 30, 40 anos de espera sendo executadas. Eu tenho um amigo carioca que resolveu vir para Santa Catarina para investir, comprou casa, fez escritório e comprou um Porsche. E tu é um sortudo, né, cara? Porque tu comprou um Porsche, agora 401 tá zerinho, para não ter mais buraco, não ter mais problema, para ele caminhar. Isso foi um presente para Precisa de uma estrada boa, carro baixo. Carro baixo. Nosso programa tem um oferecimento da Unilux, essas persianas incríveis que você encontra em todo o Brasil, feitas aqui em Santa Catarina, da Casas da Água. São 50 anos de muita tradição e também das Óticas Carol. O verão está chegando e você precisa estar muito bem alinhado com os óculos das Óticas Carol. A Carol sabe o que é essencial para cuidar da sua visão. Rígidos protocolos de segurança, marcas e ofertas imperdíveis. O que é essencial para você é essencial para a Carol. Saiba mais aqui. Verão de ofertas Casas da Água. Aqui você encontra tudo para desfrutar a melhor das estações. Ar-condicionado Split, 9.000 BTU, quente e frio a grato, só 6 vezes de R$ 249. Lavadora de pressão VAP, só 6 vezes de R$ 282. Cervejeira, 82 litros Venax, só 6 vezes de R$ 399. Aproveite nossa entrega grátis. Casas da Água, há mais de 50 anos a sua loja. Governador, hoje é dia 26 de dezembro, passamos pelo Natal e a partir de agora Santa Catarina é a bola da vez. O Brasil inteiro tem uma tendência a desembarcar para essa semana que vai do dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Muitos desafios. O principal setor, junto com a educação, que foi muito difícil, é o setor de eventos. Muitos desempregos e, ao mesmo tempo, é o DNA, principalmente do litoral catarinense. Essa é uma semana onde todo mundo ficou na dúvida do que vai fazer, como é que as coisas vão se comportar. Eu sei que o senhor tem uma filha que adora a noite, gosta das baladas. A pressão começa já dentro de casa? Não. Isso lá não se divide. O assunto é discutido dentro do grupo técnico, né? Mas assim... Eles têm muita curiosidade. E aí, pai, o que é que vai acontecer amanhã? E aí, isso aqui é verdade? Vai liberar isso? Ou é verdade que vai fechar tudo? Então tem muita fake news também, muita notícia falsa correndo por aí. Isso chega pelas filhas, pela minha esposa. Isso aqui é verdade? Tu falou isso? Não, isso não é verdade. Tá? Então a gente vai tirando da fila. Mas as decisões são tomadas... por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, por exemplo, com os eventos, você bem colocou, é um tratamento isonômico, porque a gente tem visto eventos em todo o estado. O próprio governo do estado tem feito eventos, né? Ele se reúne aqui para fazer a inauguração de uma obra e tem lá 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, mantendo distanciamento.
Você vai para outro lugar, outros órgãos, outros, enfim, poderes fazem eventos também, se reúnem, deliberam. E aí, de repente, o cidadão que vive disso, trabalha com isso, não pode, lá com a capacidade limitada, por exemplo, de 30%, que seja, promover um pequeno evento ou ter a previsibilidade de que ele pode fazer uma cerimônia religiosa, de um casamento, se os cultos estão liberados. Você entende? Os cultos estão liberados. Eu não posso fazer uma cerimônia religiosa de um evento, não posso programar um casamento, por exemplo, e depois servir um jantar, se os restaurantes estão liberados, com regras, entende? Então, nós entendemos que, e aí também para previsibilidade, né, do que vai acontecer. Eu posso realmente vender um evento, eu posso correr o risco de me organizar, contratar alguns serviços, porque tem chance de acontecer, como foi o caso agora das aulas, com uma regra para 30%, né, considerado uma atividade essencial. Então a gente está tratando as situações iguais de forma idêntica. É isso que a gente está fazendo, não há nenhuma novidade. E se houver um agravamento da crise e precisar suspender as atividades, isso que a gente não espera que aconteça, mas isso naturalmente acontecerá, né? Se a gente realmente colapsar, entrar num colapso, enfim. Essa preocupação do colapso, ela existe, né? Esse período agora dessa festa, esses próximos 10 dias, até o dia 4, 5 de janeiro, as pessoas parecem que elas entram no modo férias total, inclusive férias das regras. Eu vejo isso pelo trânsito. O cara entra de férias, ele vai muito calmamente e ele parece que esquece que a pessoa tem que trabalhar, que a pista da esquerda é uma pista de um carro com um pouco mais de velocidade do que o da direita. Então, nós entramos num modo relaxamento. Isso pode gerar um colapso. Agora, o que é importante passar para as pessoas, eu vou levantar literalmente a bola para o senhor dar a chancela desse assunto, é que, assim, existe a responsabilidade do poder público e existe principalmente a responsabilidade da população. Se não houver um entendimento que todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que nos rodeiam, o colapso vai ser inevitável. Então, cuidar dos vulneráveis. Essa que é a grande questão daqui para frente. A gente tem visto aí, nós temos quase 500 mil, são mais de 400 mil catarinenses, quase 500 mil de catarinenses que já foram positivados para a Covid-19. Mas nós temos mais de 430 mil curados já, entre eles muitos jovens, mesmo pessoas com idade mais avançada. O que nós temos que cuidar é dos vulneráveis, proteger os vulneráveis, porque as pessoas saem à rua, elas não vão evitar. O verão chegando, as pessoas querem ir à praia. É melhor proibir aí as pessoas irem clandestinamente em bolinhos nas praias, ou a gente estabelecer regra, então, de convivência segura, relativamente segura, né, com o vírus. Você vai se comportar, como você vai estar na faixa de areia. Então, nós estamos partindo exatamente para isso, para normatizar. Não é uma liberação geral. É preferível que o poder público tenha regras para cobrar comportamento do que simplesmente proibir e não conseguir coibir a presença das pessoas nas ruas, beirando uma desobediência civil. Então a gente está realmente por esse caminho. E aí, você que está na rua, você não se o evento é permitido, você não é obrigado a ir no evento. Se o culto, a missa é permitida, você não é obrigado a ir ao culto e à missa. Se você tem comorbidade, se você tem idade avançada. Então essa é a participação do cidadão. E se você foi ao culto e à missa, não vá beijar a vovó em casa, né? Respeite, fala com ela pela internet, dá lá um celular e tal. Então é isso que nós precisamos fazer daqui para frente, sob pena de nós realmente perdemos muitas pessoas, né? Eu sei de pessoas que ficaram 1 ano em casa aí, não foram a nada, enfim, receberam uma visita, positivaram e morreram. Então ela não foi a evento, ela não foi a festa, ela não foi a bar, mas ela não se cuidou na intimidade do lar, né? Agora, governador, eu particularmente estou muito preocupado a partir do dia 5 de janeiro, porque assim, há esse movimento de volume, somado com falta de educação, com a permissão que cada um acha que, fui um bom aluno durante o ano inteiro e agora eu vou dar uma relaxada. Essa possibilidade de colapso que partiu, essa palavra eu tinha assinalado, mas já partiu do senhor na sua primeira fala. E é iminente? Existe uma preocupação com os hospitais se isso acontecer de verdade? Porque a gente parece que a pandemia... O nosso olhar para a pandemia parece que a gente só entende quando a gente chega dentro de um hospital. E o colapso, ele parece que está aí na nossa frente a partir do início do mês de janeiro. O senhor tem essa preocupação também? A gente percebe que as nossas UTIs têm mais de 90%, né, em várias regiões que estão assim, no vermelho, essas regiões em altíssimo risco, né, em gravíssimo.
E tudo isso nos chama atenção para a mudança de comportamentos. Toda vez, e a gente foi manejando isso até hoje, né? Toda vez que a situação se agravava, a gente apertava um pouco, como fizemos agora com o decreto suspendendo as atividades das 23 horas até as 5 da manhã, para que não tenha balada, para que as pessoas não fiquem à noite, né? Então é isso, os bares e restaurantes, por exemplo, na faixa litorânea, eles precisam funcionar até um pouquinho mais tarde, porque as pessoas frequentam a praia até mais tarde. Isso não significa que tem que virar balada, isso não significa que não tenha que ter norma, que tenha que ter regra. Então é muito difícil, a pessoa está no litoral, as pessoas saem de casa, ficam até finalzinho da tarde, início da noite na praia, vêm, tomam um banho, vão sair para fazer uma refeição. Você daí tem que ter um horário especial de funcionamento, mas que seja com agendamento, que ele possa funcionar até um pouco mais tarde, mas com agendamento de mesa, para que as pessoas não se acumulem, ficando fazendo fila, esperando. Tudo isso são regras que estão postas, colocadas já, e que a gente vai buscá-las, efetivá-las, né? Para que a gente tenha, através da fiscalização desses equipamentos, que são privados, mas que se sujeitam à fiscalização pública, essas normas garantidas. Bom, o nosso programa também tem oferecimento da Claro, e também da Costelaria Ponta da Agulha, do Werner Coafer e Supermercado Imperatriz. Internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes Claro são os mais satisfeitos, porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries e tem uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine a banda larga da Claro. Ligue ou acesse claro.com.br. Aqui, todo dia é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Olha, eu vim até o Imperatriz Gourmet porque tem uma grande novidade. Jorge, você vai mostrar para mim agora algo inédito em Santa Catarina. Para quem gosta de carne, verão está chegando, as férias estão iniciando de muita gente e vocês aqui no Imperatriz, tanto da Ótima Gama dessa, como também do Beira-Mar Shopping, criaram um paraíso para quem é apaixonado por carne de qualidade. Na verdade, a gente criou aqui no Imperatriz, no gourmet da loja da Ótima Gama dessa, no Imperatriz lá de Jurerê e no Imperatriz de Balneário Camboriú. Essa parte do açougue aqui virou açougue 1953, que é uma carne nobre da Friboi. Então, são todos os cortes nobres da Friboi num açougue especialmente para o consumidor poder comprar, né? Os produtos da Friboi dessa linha 1953. Agora a gente vai mostrar para vocês. Vem comigo. Jorge, posso falar para a Néria? A Néria veio da cidade de Curitiba, apaixonada por carnes, para mostrar para a gente algo muito bacana, inédito no nosso estado. Vem aqui, Néria. Aqui é como se fosse um cofre. Aqui estão as peças mais especiais da Friboi. O que a gente encontra nesse espaço aqui? Ela veio para fazer um diferencial no teu churrasco. Ela é muito boa. Além dela ter um sabor amanteigado, vai relembrar o nozes, podendo até ver um sabor mais intenso, que é o queijo azul. É maravilhoso. A gente tem um processo aqui de 30, 60, 90 até 120 dias de maturação. Ou seja, o cliente chega na loja, aqui do Imperatriz da Gama dessa, dá de cara com esse cofre das carnes. Você olha e fala, hoje eu quero um tibone, eu quero uma chuleta, tem outros tipos de carne. Você faz como se fosse mais ou menos uma reserva. Exato. Vai estar aqui o nome da pessoa e você diz, vou voltar para pegar essa carne daqui a 4 dias. Vou voltar para pegar essa carne um churrasco do aniversário da minha esposa em tal dia. Ela fica nesse processo de maturação com extrema segurança de qualidade, higiene, e aí quando você voltar, você vai ter o seu pedaço escolhido de uma maneira cortada, e aí eu tenho certeza que o seu churrasco vai ser inesquecível, e aí você vai fazer bonito para a sua vida. Parabéns pelo trabalho de você, Jorge e a Néria. A Néria veio de Curitiba somente para isso. E o Jorge, que cuida do marketing do Imperatriz. Essa é uma novidade exclusivamente do Imperatriz em todo o estado. Só tem em Santa Catarina, o único supermercado que tem esse processo é o Imperatriz Gourmet aqui da loja da Ótima Gama dessa. Inclusive agora está na hora de tu escolher a tua.
Agora eu vou escolher e faça você a mesma coisa. Venha conhecer esse cofre especial produzido pela Friboi, com peças maturadas, que eu tenho certeza que o seu churrasco, o seu almoço, o seu jantar será inesquecível. Agora dá licença que é minha vez. O que será que eu vou escolher? Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Governador, como se não bastasse todo o pandemônio da pandemia, o ano de 2020 o senhor ainda recebeu uma carga de crise política incrível, acima de muita gente não suportaria. Ainda bem que o senhor vem de uma carreira militar que os ombros não são fracos. Foi a pior fase da vida do senhor? Não, acho que a pior fase da minha vida foi quando eu tive um problema de doença com uma filha, doença de saúde da filha, né, que tive que fazer uma intervenção. Graças a Deus ela se curou. Acho que aquilo muito me afetou, né? Mas também não foi leve essa fase, foi uma fase muito dura. Mas eu não me amargurei. Eu penso que a amargura, ela prejudica as pessoas que estão próximas de você, as pessoas, os teus amores, né? E também a tua equipe, né? Porque você, amargurado, passa isso para as pessoas. Então, graças a Deus eu tive a capacidade, né, de não me amargurar, de olhar um pouco mais para frente e ver no horizonte outras possibilidades. E aí a gente, passando por isso, percebe que a população, onde eu vou, nos apoia muito. Então o governo, que não tinha uma torcida, hoje tem, parece que mais torcida, né? Parece que a gente volta um pouco mais fortalecido. Esse foi o sentimento geral. E a decepção pela ingratidão, ela vem quando você espera, quando você faz alguma coisa, espera algo em troca. Como eu encaro a gestão pública como uma missão que eu tenho que entregar e fazer o bem a todas as pessoas, eu não estou esperando nada em troca. Então eu também não me decepcionei, não é? Com a ingratidão de algumas pessoas. Então isso me fez superar essa crise, olhar para o horizonte e avançar. Agora, a Assembleia, leia-se, os deputados reclamaram muito da relação do senhor com a casa. Isso ficou muito explícito nos discursos que a gente ouviu durante aquele grande teatro que aconteceu durante o seu impeachment. Esse foi um dos grandes aprendizados que o senhor teve durante esse ano, e o senhor já nos falou que nesse período fora o senhor tratou de fazer muita política. Esse foi realmente essas conexões, o relacionamento com o que move a classe política do Estado? Absolutamente não. Você colocou bem, você usou uma expressão do teatro, né? Então eu penso que não é real. Nós tínhamos bons relacionamentos. Houve um desalinhamento político e aí as coisas ficam ruins. Agora houve mais um alinhamento político, a gente ajustou algumas questões e aí o relacionamento volta a melhorar. Então veja que nos discursos que foram feitos não se falava da gestão, se falava muito de relacionamentos pessoais, enfim. Então havia alguns ruídos de comunicação, mas na verdade eu penso que a grande questão de todos os processos que não tinham justa causa, nem o primeiro nem o segundo processo de impeachment, é um alinhamento político, um diálogo de construção política. É isso que faltava. A gente começou a fazer isso e aí distensiona e a vida segue, a gente quebra retrovisores, olha para frente e vamos olhar para as pessoas, né? Nós não temos 2 anos para ficar brigando aqui, né? Tempo, né? O tempo é muito curto para a gente pensar só em realizar e não ficar brigando com setores políticos. Então acho que a gente superou bem. Outra relação também foi com o presidente Jair Bolsonaro, que também teve períodos de dificuldades. O presidente esteve aqui no nosso estado. Houve também um ajeitamento, como é que fala? Eu esqueci o termo agora, mas... Um azeitamento? Um azeitamento dessa história? Era essa a palavra? Muito ruído, na verdade, que havia.
E o presidente, a gente conversamos sobre isso também. Né? Mas houve uma conversa tete a tete, olho no olho? Sim, houve uma boa conversa, mesmo nesse sentido, de olha, vamos olhar para frente, presidente. O presidente veio na ocasião em que o nosso estado passou por essa dificuldade, né, do evento climático, envolvendo alguns municípios de maneira muito grave, deixando mortos, enfim. E homens públicos têm que superar todo e qualquer ruído, qualquer dificuldade em prol das pessoas. A gente viu o presidente reclamar do senhor publicamente. Nessa conversa, o senhor sentiu que existia uma vontade de acertar, tanto do senhor Sim, como dele? Certamente. A gente chegou para uma conversa absolutamente distensionada e leve, né? E falamos o seguinte, olha, realmente teve muito ruído nessa coisa, vamos deixar para lá, vamos quebrar os retrovisores, vamos olhar para frente. E em seguida já fomos para a conversa do que Santa Catarina está precisando. Nós precisamos de dinheiro federal agora para recuperar essas cidades e tem no orçamento. Ele nos garantiu, não, é ilimitado, até dia 31 de dezembro vocês façam os relatórios, e a gente trouxe o secretário nacional de Defesa Civil, que ele nos mandou também, o ministro do Desenvolvimento Regional me ligou, esteve comigo depois ali também, sobrevoando a área com o presidente. Assim que o presidente foi embora, eu peguei, e então fui em loco também, conseguimos pousar já dentro do cenário lá, da operação, e a gente percebeu tudo que as pessoas precisavam, estamos com todas as nossas equipes lá dentro. E é isso que a gente tem que fazer, superar diferenças, né, e olhar para frente. Agora, o ano de 2021 também pode ser marcado por um novo pedido de impeachment que também está... Isso preocupa o senhor? Olha, eu acredito que não há espaço mais para esse tipo de coisa, principalmente teses, né? O pedido de impeachment é algo muito grave quando há de fato uma impossibilidade, uma incompatibilidade do gestor público de continuar à frente do mandato que ele recebeu da população por algum erro grave que ele tenha cometido. E você percebe que não há nenhuma dessas narrativas se confirmam. Então nós não temos tempo a perder. Imagina nós ainda em pandemia, perdendo energia, discutindo o processo de impeachment, trabalhando defesa, enquanto a gente devia estar cuidando das pessoas, da vida das pessoas, cuidando da vida dos catarinenses. Então essa é a minha esperança, né? Que a gente cresça desse processo de aprendizagem, que trouxe aprendizagem para mim, para os parlamentares e para todo mundo, que a gente olhe para frente e vamos fazer as entregas que Santa Catarina está nos cobrando, né? O governo está indo muito bem, o governo tem excelentes números e nós temos bastante dinheiro para investir nos próximos 2 anos e é isso que nós queremos. Paz para poder trabalhar pelos catarinenses. Muito bem, hoje no nosso programa temos o prazer de conversar com o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. E a escola canadense Maple Bear de Florianópolis, Continente, está preparada para o retorno às aulas. O projeto de volta às aulas presenciais já foi aprovado pelo Plancom, o plano de contingência da educação e todas as medidas de segurança serão aplicadas na unidade Continente, já que agora a educação em Santa Catarina foi considerada serviço essencial pelo governo do estado. A Maple Bear Continente já está com diversas turmas com todas as vagas preenchidas. Corra para garantir sua vaga. Em 2021, a Maple Bear Continente vai contar com futuras instalações, com laboratório de ciências, bibliotecas, brinquedoteca, quadra de esportes, playground e muito mais. Venha fazer parte de uma das melhores metodologias de ensino do mundo. A Maple Bear Continente atende desde a educação infantil até o 6º ano do ensino fundamental. O telefone e endereço estão aqui na sua tela. I want to be an actor. I want to be an engineer. I want to be a doctor. I want to be a teacher. A Maple Bear Continente já está com as matrículas abertas para 2021. Um prédio novinho, equipado com laboratório, quadra esportiva, biblioteca e muito mais. Maple Bear Continente, escola canadense bilíngue, da educação infantil ao ensino fundamental. Muito bem, nosso programa está praticamente chegando ao final. Governador, para a gente encerrar, pode ser um pai bola assim, rapidinho? Vamos lá. Topas? Top. Primeira pergunta que agora veio na minha cabeça que eu nem escrevi. Carlos Moisés, é mais razão ou mais emoção? Eu tenho muita emoção. Mas ando na razão também. Acho que as duas coisas têm que caminhar juntas e a emoção tem que estar em tudo. A cor do coração? É verde. Achei que ia ser azul. O prato predileto? Um bom feijão com arroz. Um lugar para descansar?
Ipuã. Eu vou falar 4 nomes e eu queria que o senhor definisse com uma palavra. Jair Bolsonaro. Um grande líder. A nossa vice-governadora Daniela. Importante em todo o processo desde o começo. Júlio Garcia. O alinhamento da política hoje. E a dona Késia Martins. O amor da vida. Verão 2021. A praia vai ser com biquíni, protetor solar e... guarda-sol, cadeiras, etc. No trajeto, cuide-se, né? Se você frequentar lugares fechados, etc. Mas essa é a ideia. Fim de 2022, no fim do mandato do senhor, qual é a melhor obra que o senhor quer entregar para Santa Catarina? Nós temos mais de 10 bilhões de recursos próprios, frutos das nossas programações, das nossas economias, para investir em infraestrutura, em reservação, produção de água, para combater a crise hídrica e também na recuperação das pessoas que sofreram a pandemia. Então, é a partir desse grande projeto que a gente quer trabalhar, são várias frentes. Acho que uma obra que eu gostaria muito de, se não terminar, começar, é o Complexo Hospitalar da capital. Esse aí eu já vi que o olhinho do senhor brilha. Brilha. Uma palavra para definir 2020. Um ano para não esquecer, mas para ficar bem longe dele. Não é uma palavra, né? Mas um pensamento. Um pensamento. Quem é Carlos Moisés da Silva? Um cidadão comum, como qualquer outro, que hoje está numa missão. Obrigado. Feliz Natal que já passou, mais um ano repleto de satisfação, de muito trabalho e de muita união, que eu acho que Santa Catarina precisa de mais para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos, que não são poucos, para o próximo ano que está aí na boca. É isso mesmo. Eu acho que o amor tem que pautar todas as nossas atitudes, pensamentos, acima de tudo. Então, fazendo dessa forma, a gente consegue realizar grandes sonhos. Continuar sonhando. Toca aqui. Valeu. Felicidades. Para todos nós. Hoje, nosso último programa do ano de 2020, aqui no estúdio da TVBV, no estúdio 2. A partir da semana que vem, a gente começa os nossos programas de verão na nossa casa de praia, em Jurerê Internacional, com essas imagens incríveis do Hotel Il Campanário, que abriga a nossa casa da temporada. Aproveite bem seu fim de semana. Curta suas festas com muita responsabilidade e a gente se encontra em 2021 aqui na nossa TVBV com mais uma edição do nosso Bom Ivan. Forte abraço, vem aí o Jornal da Band. Tchau! Em cada modelo que produz, a Kia coloca toda a excelência e devoção de quem é apaixonada por fabricar automóveis. Temos uma relação passional com nossos projetos e buscamos obstinadamente a perfeição, especialmente quando o assunto é design. Para nós, design não se resume a formas e linhas harmônicas. Design também é sobre transmitir a alma de uma marca e tornar clientes ainda mais apaixonados por um produto. Na nossa busca, só paramos quando alcançamos projetos completos, puros, tecnologicamente diferenciados e sem precedentes. Aí sim, colocamos nele com orgulho o nosso logotipo. Oferecer uma experiência única aos clientes. Esta é a única razão de existir da Kia. Isso é o poder de surpreender.